tudo o que Ele continuará fazendo na nossa vida. Queria convidá-los a abrirem comigo, por favor, as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Leremos o capítulo 4, verso 14. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Hebreus, capítulo 4, verso 14, que nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Apesar de ser um texto pequeno, este que nós acabamos de ler, é um texto que nos traz muitas informações preciosas. A primeira delas é que a segunda pessoa da Trindade é apresentada aqui como Jesus. Este nome ele recebeu por ser aquele que estaria livrando o seu povo dos seus próprios pecados. Ele é chamado aqui de Jesus. Em Mateus capítulo 1 diz também que ele seria chamado de Emanuel, porque ele seria Deus conosco. Exatamente a experiência que nós temos com ele hoje. O texto continua dizendo, ou descrevendo como Filho de Deus. Se a primeira apresentação de Jesus diz respeito à sua humanidade, como sendo aquele que veio como homem para redimir o seu povo dos seus pecados, essa segunda descrição tem a ver com o caráter divino da pessoa de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Aqui nós temos claramente no texto a descrição de Jesus sendo homem e sendo Deus. E o que ele fez? Ele, como grande sumo sacerdote, estando acima da ordem levítica, ele é o nosso mediador. Sendo grande, portanto, ele é único. Não há ninguém que pode ser comparado com Jesus. Ninguém pôde fazer por nós aquilo que somente Jesus fez. Ele é o nosso mediador, o nosso grande sumo sacerdote. O sacerdote entrava uma vez por ano num lugar chamado Santo dos Santos, no tabernáculo e posteriormente no templo, para interceder a favor do povo diante de Deus. O Senhor Jesus, como grande sumo sacerdote, ele acessou a presença de Deus e ali intercede por nós. E nós temos na obra de Jesus a certeza de que, embora sejamos ainda pecadores, temos da parte dele a intercessão a favor do perdão dos nossos pecados. Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Aqui nós temos uma referência à exaltação da pessoa de Jesus. Ele veio e encarnou-se, sendo homem e sendo Deus. Ele sofreu em nosso lugar, como nosso mediador, ele intercede por nós diante do Pai. Mas após a sua morte e ressurreição, ele foi assunto aos céus, ele foi exaltado. Ele penetrou os céus. E o que nós devemos fazer diante de tudo aquilo que nós ouvimos através dos cânticos hoje? O texto nos recomenda que devemos conservar firme a nossa confissão. Eu queria fazer aqui 3 rápidas aplicações diante desta recomendação do autor deste texto. Confessar a nossa fé tem pelo menos 3 implicações. A primeira implicação diz respeito à lealdade. Conservar firme a nossa confissão nos faz pensar que nós recebemos uma fé e que devemos perseverar nessa fé até que Jesus volte. Lealdade. Recebemos esta palavra, fomos afetados pela obra de Jesus, passamos a crer nele, e a recomendação do autor aqui é que nós conservemos essa fé. Lealdade ao Senhor, perseverança, fidelidade. A segunda descrição, ou segunda recomendação que eu gostaria de fazer com base nesse texto, é que confessar a nossa fé também tem a ver com o exercício da nossa fé. Fé na Escritura é a combinação daquilo que nós cremos internamente e como isso se traduz também em obras. Fé não é apenas uma argumentação bem elaborada a respeito de verdades espirituais. Fé é também a tradução ou a comunicação dessas verdades
em um testemunho público. Então nós não poderíamos pensar em confessar a nossa fé sem considerarmos o compromisso que devemos ter com a nossa própria vida diante das verdades que transformaram a nossa vida diante do Senhor. E em último lugar, confessar a nossa fé também implica em proclamação, porque muitos, crendo em Jesus, foram hostilizados, foram perseguidos, foram pressionados a abandonar essa fé. Porém, publicamente, eles mantiveram firmes na sua confissão a respeito de Jesus Cristo ressurreto. Nós não poderíamos pensar em confissão de fé sem falarmos em lealdade, sem falarmos em um compromisso em condutas claramente comprometidas com essas verdades. E nós também não poderíamos deixar de falar sobre a necessidade de proclamarmos essa fé no mundo que nos cerca. Mundo este que ainda se encontra em trevas, porém, uma vez alcançado pela graça de Deus através dessa proclamação de fé, este mundo pode ainda encontrar, ou melhor, ser encontrado por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, dos seus pecados. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 10, verso 32 e verso 33, nas palavras de Jesus, que todo aquele que confessar a Jesus diante dos homens, ele mesmo o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará naquele grande dia diante do Pai. O autor da primeira epístola de João, 1 João, nos diz que, capítulo 4, verso 15, que aquele que confessa Jesus como Filho de Deus, o Pai está nele e este também está no Pai. Confessar a nossa fé implica em tudo isso que nós acabamos de ouvir através desses cânticos e que essa palavra nos traz como meditação nessa noite. Eu gostaria de orar nesse momento e pedir que você que está aqui conosco, que ouviu todas essas verdades, que você aí no íntimo do seu coração confessasse a Jesus, confessasse a Ele, confesse a Ele a sua fé nele, a sua confiança nele. E se porventura você ainda não teve a oportunidade de, ouvindo estas verdades e de confessar a Ele a sua fé, nessa hora você tem essa oportunidade. Quem sabe você veio aqui, nunca entrou numa igreja evangélica e ainda não teve a oportunidade de ouvir essas verdades, mas hoje você foi convencido pelo Espírito Santo. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e confessasse a Ele a sua fé em Jesus Cristo. E como o autor mesmo diz, conservemos firmes a nossa fé na pessoa de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que acabamos de ouvir através desses cânticos, em especial pela obra de Jesus naquela cruz, ao se entregar por amor de todos nós. Te louvamos porque ao terceiro dia Ele ressurgiu de dentre os mortos e foi assunto aos céus, e agora Ele está vivo, e nós o confessamos nessa hora como o Senhor das nossas vidas, nas mãos de quem as nossas vidas se encontram nessa hora. Nós te bendizemos, ó Pai, por sabermos que esta obra começou contigo. Te louvamos pelo seu amor por nós e te pedimos que, depois de termos ouvido tudo o que ouvimos aqui, o Senhor nos preserve em sua presença. Se há porventura alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida diante do Senhor, confessando a sua fé em Jesus Cristo, que nessa hora, convencidos pelo seu Santo Espírito, sejam, ó Pai, tomados pelas suas boas mãos e sejam assegurados da salvação e da vida eterna que o Senhor prometeu. Abençoe assim, ó Pai, o seu povo nessa hora. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e te damos glórias nesta hora, em nome de Jesus.